Oba, oba, oba! Muito bom dia para todo mundo que está acompanhando aí a TV Vitória BetSat, torcedora rubro-negra, acompanhando aí a nossa TV oficial aqui do Esporte Clube Vitória. E hoje é dia de mais um episódio do Podcast do Leão. Pois é, meu irmão. O Podcast do Leão retornou aí agora em 2024. Já reestreamos ontem com o episódio aí com o nosso craque, o Leonaldi. E hoje estamos aqui com mais dois convidados ilustres, que a gente teve, inclusive, que abrir um horário aqui muito específico para recebê-los aqui em nosso podcast. São 6 da manhã. Estamos gravando aqui no período da manhã, né? Justamente para a gente trazer esse bate-papo muito interessante. Esse bate-papo que o torcedor do Vitória tanto quer ouvir, né? Essas duas pessoas aqui que a gente recebe como convidados hoje, que são duas pessoas muito importantes no dia a dia do Vitória, né? E que o torcedor rubro-negro quer muito, né? Ouvir palavras, e, enfim, com essas pessoas. Mas, antes disso, lembrar que eu estou aqui substituindo meu colega, né, meu amigo, meu irmão, Flankel Lima, que é o apresentador oficial aqui da TV Vitória BetSat, e que não pôde estar presente hoje, então vim aqui fazer as vezes de Flankel Lima, mas quem está com a gente aqui hoje também, obviamente, é nosso comentarista oficial da TV Vitória, Amando Neto. Muito bom dia, Amando. Bom dia, Luiz San Martin, bom dia a todos rubro-negros e rubro-negras, podcast do Leão Modo Turbo, Isso. Quarta, quinta e voltando ao podcast do Leão com regularidade todas as quartas a partir das 8 a gente vai analisar exatamente o horário inicial do nosso podcast do Leão, a temporada aí do ano de 2024. Gostei muito da sua abertura, viu, Luiz San Martin? Pensei que você estava ali no clima da torcida oba, da torcida do Vitória lá nas arquibancadas do Barradão. E hoje sim, com essas duas figuras aqui para poder falar sobre o Esporte Clube Vitória e um dos temas que o torcedor mais se interessa, né? De saber dos jogadores, quem vem, quem sai. Então a gente vai ter essas atualizações nessa edição do podcast. Perfeito. E primeiramente apresentar ele, que não aparece tanto assim nos holofotes, né? Mas que está lá no dia a dia do nosso clube, vive nosso clube, está lá há muito tempo já. Manuel Tanajura, Maneca, muito bom dia, meu irmão. Bom dia, Luiz. Bom dia, Amando. Prazer estar aqui com vocês hoje. Como você mesmo disse, uma luta para vir para cá, não costuma aparecer, mas um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom dia a toda a nação rubro-negra. Que a gente possa fazer um bate-papo legal aqui, esclarecer todas as dúvidas e nos colocar à disposição de vocês. Show de bola! E também quem está com a gente aqui hoje é ele que já está mais familiarizado, né? Com as telas, com os microfones. Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Esporte Clube Vitória. Muito bom dia, meu irmão. Bem-vindo aqui ao podcast do Leão. Bom dia a todo mundo. Quer dizer que o Flankel não acorda cedo, né? Tá certo. Flankel tá com moral. Não precisa acordar cedo, não. A gente aproveitar, né? Eu não tinha vindo ainda, né? No podcast do Leão. Verdade. Né? Ainda não tinha vindo e é um prazer estar aqui. Um prazer estar aqui principalmente também com o Maneca, que é um fiel escudeiro, braço direito, esquerdo, e quem tá no dia a dia do Vitória sabe. Então vamos bater um papo bacana. Show de bola. Você falou isso agora do fiel escudeiro, cara. Eu só lembrei da cena lá na Fonte Nova, agora na final. Vocês dois lá assistindo o jogo, um do lado do outro, com o cronômetro aqui. Os dois em pé assim, meu irmão. Não aguentava nem ficar sentado, nervosismo retado. O cronômetro todo jogo aqui. assim, todo jogo é o mesmo cenário. É o mesmo cenário, já tá certo já mesmo. Então vamos começar, meu povo, falando um pouquinho, Ítalo, primeiro com você, sobre, né, sua chegada ao Vitória. Você tem um pouco mais de um ano de Vitória, né? Chegou ano passado, antes da Série B, e fez um trabalho, né, enfim, louvável. Um trabalho que culminou, né, junto com todos os fatores, né, no título da Série B. E eu queria, Ítalo, primeiramente, que você falasse um pouquinho sobre como é que foi essa sua chegada no Vitória, desde do convite, né, que foi feito pelo presidente, enfim, e sua chegada, né, ao Esporte Clube Vitória. Como é que foi esse processo? Como é que foi essa sua chegada aqui em Salvador? Na verdade, eu já falei isso algumas vezes, mas eu falo brincando, mas é verdade. Eu cerquei Fábio Mota de todos os lados, né? Porque é o seguinte, cara, eu tenho na minha cabeça, e óbvio, né? Eu tenho um planejamento, um plano de carreira muito bem definido. E quando eu saí do CSA, que a gente vinha de um ano que a gente brigou pelo acesso, ficou em quinto, né? Não subiu por um ponto. E aí no início do ano seguinte a gente começa muito bem. No mesmo mês a gente acabou sendo eliminado de 3 competições. E aí ninguém queria olhar os resultados anteriores. Mas tá tudo bem porque é assim. E aí quando eu saio dali de um momento que não era legal para minha carreira,
eu vou fazer uma consultoria no Paraguai, né, e recebo o convite para assumir a diretoria desse clube no Paraguai. E Taquariça, não se me engano. isso. E aí coloco assim, e me planejo para só voltar para o Brasil de fato para um clube o qual fosse uma prateleira acima, porque eu não poderia errar de novo, né? Como, querendo ou não, fica a marca do clube anterior, porque eu fiz 4 rodadas na Série B com o CSA, mas ninguém quer saber disso. Ele caiu, né? Então, assim, isso é muito ruim para a imagem da gente. Então eu falei, cara, eu só volto se for para algum clube que esteja numa prateleira acima, numa condição acima, e que tenha estrutura e que eu acredito que tenha condição de fazer um trabalho consistente. E aí, pô, eu já tinha relação de amizade com o Pastana, com o Edgar, e sempre acompanhava muito o Vitória, né? E aí quando o Edgar sai, eu falei, cara, aí tem que ser eu lá. Tem que ser eu lá. E aí foi um... E o homem lá de cima acaba abençoando, porque eu imagino, né? Óbvio que tem muita gente competente no mercado, e o próprio Maneca poderia assumir essa função, porque tem capacidade para isso. Mas quis Deus que fosse eu, e aí eu assumo naquele momento turbulento e que não tinha muito o que fazer. Eu acho que as primeiras semanas eu não via treino, eu não saía da sala, né? A gente não tinha uma estrutura, por exemplo, de um departamento de mercado naquele momento. Você contava com a incerteza, inclusive, das pessoas internas do clube. Você vai conhecendo um pouco todo mundo, né? E aí eu me peguei ali, né, com Maneca, e a gente ficou as 2 semanas um intuito muito mais de estabilizar aquele momento, assim, né? Porque a gente tinha, e foi muito importante aquela intertemporada, né? E aí foi o tempo que eu precisava para ir conhecendo o próprio Maneca e conhecendo Cássio, que hoje é o coordenador de mercado, o Ítalo, que naquele momento foi que também é pouco falado, mas foi dos meninos ali do departamento que ficou ajudando muito a gente na montagem dos materiais, nas análises. E o principal foi que o tempo conseguiu acalmar os ânimos, sabe? Eu acho que o principal foi isso, porque a gente nem fez muitas saídas, né? E também não fez tanta, como se falava, né? Quando eu cheguei aqui, se falava, não, vão sair 12 jogadores. Lista de dispensa, né? Vão sair 10 jogadores. E isso não aconteceu. Saiu 2, 3. E aí a gente conseguiu ter o principal objetivo, que era o início do campeonato de uma forma muito forte. Isso é muito bom porque dá a manutenção da equipe que foi campeã do ano passado pela Série B. E hoje, quando a gente vê o time do Vitória, a equipe titular, o torcedor ele não tem muita estranheza, ele consegue identificar muitos daqueles jogadores da transição que o Vitória teve da Série B para a Série A. É uma base que se mantém e que vem dando certo também. A gente conquistou o título do Campeonato Baiano em cima do maior rival, isso são pontos positivos a ser considerados. Teve a primeira rodada do Campeonato Brasileiro que a equipe do Vitória se portou muito bem dentro de campo, mas trazendo agora o papo aqui pro Maneca e saber da ligação, né, entre os setores diretor de futebol com gerente de futebol, como é que funciona mesmo esse dia a dia na prática, porque são situações, acredito que infinitas, né, diversas opções que vocês têm ali para poder decidir, para poder, de fato, dar ao técnico Léo Condé as opções de que ele precisa ali para poder montar uma equipe competitiva. Exatamente, exatamente. Os processos são inúmeros, né, dentro do futebol, então cabe a gente estar sempre bem alinhado. Eu acho que esse é o principal ponto, a comunicação assertiva entre as partes, porque senão um acaba atropelando o outro, um acaba tendo retrabalho. Então a gente sempre, em boa comunicação, dividimos a mesma sala, o que facilita bastante o processo do dia a dia. E dentro desses processos vamos nos organizando no sentido de acordo com as atribuições, alocando as atividades para conseguir, de forma assertiva, fornecer melhores condições, não só para os atletas, mas para a comissão técnica, a própria diretoria. Então, de acordo com o processo, a gente vai definindo as atividades para que todos possam executar, né, de uma forma clara. Obviamente, sempre, não só no momento
da distinção das atividades, mas também o pós, saber como foi, como aconteceu, tá todo mundo alinhado, tá todo mundo na mesma página, conversando com o Léo o tempo todo, se precisar conversar com os atletas, conversa, enfim. E dentro disso a gente vai se dividindo para que todos estejam na mesma página e os processos consigam fluir de forma natural. Isso é interessante, mano, que você falou, porque às vezes o torcedor acha que assim, o cara que tá ali no mercado, ele só contrata, né? Liga pro empresário, eu quero tal pessoa, o salário é tal, não sei o que, mas não é isso, né, cara? Tipo assim, é toda uma gestão de elenco, de pessoas, como o Ítalo mesmo fala muitas vezes, do jogador, da comissão, é todo um trabalho muito maior do que o pessoal acha que é só apenas ligar, quero tal jogador, vou pagar tanto de salário e tal. Não é apenas sentar no sofá, pegar o joystick e ficar ali umas horas. É bem diferente. Uma coisa que eu não comentei e que eu acho que é importante assim ressaltar foi... Eu falei isso muito no ano passado, inclusive quando a gente subiu e foi campeão, ressaltando o trabalho do próprio Edgar e do Rodrigo, dos antecessores em geral, que na minha chegada, os processos já estavam muito bem definidos, assim, sabe? E o que são os processos? Cara, precisa do processo para tudo, precisa do processo, como a Maneca falou, do pré-treino, do pós-treino, quando o cara machuca, quando o cara tá voltando, o processo... até em relação à área da comunicação, quem vai dar entrevista, quem não vai dar, quem precisa ficar sabendo, quem autoriza, quem não autoriza, entendeu? A ação do marketing, como é que é o processo. Então, o clube já tinha isso, né? Muito bem, que assim, acho que depois de umas 3, 4, depois de um mês no clube, foi quando eu comecei a sentar com cada área para entender, o pessoal apresentar, mas o negócio funcionava já muito bem, o que permitiu a gente naquele momento focar única e exclusivamente no futebol. Né? E os processos, como a Maneca falou, são inúmeros, inclusive de contratação. Né? A ideia é que cada vez mais, e eu vou deixar a Maneca falar disso também, é que cada vez menos a gente contrate pelas indicações, cada vez mais a gente contrate pelo nosso monitoramento. Né? Então, só dentro do processo, só dentro, por exemplo, diretoria, gerência de futebol e departamento de mercado, a gente poderia passar a manhã inteira falando só de processo, qual é o perfil. E aí o Maneca pode entrar nisso aí um pouco, porque é um ponto, né, Maneca, que a torcida não sabe, como você falou, e é importante saber que às vezes e eu sempre falo isso, né, a responsabilidade, ela é toda minha, né, ela é toda do diretor de futebol. Né? Agora, o bônus, quando dá certo, ela precisa ser repartido, porque tem muita gente que trabalha para isso acontecer. Né? A decisão é minha, mas eu só tomo a decisão baseada na informação que o Maneca traz, que o departamento traz, que o coordenador de saúde e performance traz, e muita gente contribui para isso. Perfeito. E aí, Maneca, eu também... você pode falar até mais sobre isso, cara, porque essa coisa que o Ítalo falou de interesse de empresário de colocar jogador no clube, etc e tal, a gente sabe que isso é uma coisa que acontecia muito no Vitória antigamente, mas com a própria criação do setor de inteligência do mercado, né, setor de scout, isso é uma coisa que mudou, né? É um perfil que não existe mais dentro do Vitória, né, cara? Perfeito, sem dúvida. Graças a Deus o acesso à Série A nos fez ampliar um pouco nossos horizontes, né? Muito por questão financeira mesmo, sempre foi um intuito do clube ter uma equipe de mercado mais preparada, uma equipe maior, né? Porque antes existia, na verdade, um analista de desempenho que nos auxiliava no mercado, então o processo não era o ideal. E hoje a gente tem um setor de mercado bem definido, temos 4 pessoas trabalhando diuturnamente em diversas competições, sejam internacionais, sejam nacionais, sejam estaduais, que nos fornecem essas informações necessárias para tomar a melhor decisão. Quando você não tem esse olhar macro, quando você não tem uma visão ampla do mercado, você acaba tendo que tomar decisão por indicação, por análise curta de um vídeo, por uma pessoa que você conhece que indicou um jogador, enfim, e a decisão acaba não sendo condizente com o que você espera. Então hoje com essa equipe a gente consegue ter um perfil bem traçado, a gente consegue ter um monitoramento mais amplo do atleta, então a gente consegue ver jogo completo, a gente consegue analisar todos os perfis, todas as características que nos interessam. A gente tem um perfil definido do modelo de jogador, seja do lateral, do zagueiro, do volante, a gente sabe o que a gente quer pro Vitória. Então,
com esse projeto, né, de mercado, a gente consegue hoje ser mais assertivo no mercado. Obviamente que vão acontecer erros e acertos, normal. faz parte do jogo, né, é normal, mas hoje a gente consegue ter uma segurança maior no momento de contratação, que em tempos atrás a gente não conseguia ser tão assertivo por conta de todo esse contexto que influenciava. Isso é muito interessante, e aí o Armando pode até pegar essa ponga aí para uma pergunta que ele for fazer, porque o Vitória hoje em dia erra muito menos nas contratações, né? No sentido, é complicado de falar errar, né? Porque assim, o jogador pode vir e depois ir bem a algum outro clube, mas pro Vitória em si, o Vitória tem muitos poucos jogadores hoje em dia que chegam no Vitória e que não contribuem de alguma maneira, né? Os jogadores normalmente chegam aqui, né, tem sua parcela de contribuição. Um exemplo, os jogadores mesmo que participaram da Série B no passado e que acabaram saindo, mas a maioria deixaram o seu nome na história do clube. O Helder, a gente pode falar, o Matheus Trindade também, que foi muito importante nesse processo, né, que acabaram deixando o clube, mas que foram muito importantes. Então essa taxa de assertividade, né, mano, cresceu bastante. Exatamente. Eu não tenho dúvidas, por exemplo, o Ítalo pode falar com mais propriedade, mas quando estava sendo montado ou sendo contratado alguns jogadores durante a Série B, se a Série A já estava ali sendo realmente colocada como um gatilho mesmo para que aqueles jogadores também pudessem fazer parte do elenco da Série A e, além de fazer parte, serem importantes para a equipe, que é a percepção que nós temos, que praticamente o time que joga hoje a Série A é base daquele time que jogaram da Série B, independente das contratações que vieram durante esse período, que foram várias, né, no ano de 2024, para poder reforçar a equipe. Mas, além desse comentário, uma pergunta que eu faço, que sempre tem os rumores das contratações. Por exemplo, houve a contratação agora, há pouco, de um dos jogadores do Vitória, não sei se confirmou ainda, do lateral direito, o William Lepo. Já foi anunciado. Já foi anunciado o William Lepo, inclusive, e o Rainer estava ali, os rumores e tal, acabou não indo para frente, e aí veio uma outra opção para poder contratar. O quanto isso atrapalha nas negociações, Ítalo? Atrapalha demais, mas eu vou fazer um comentário que eu acho importante, que é uma ideia que eu defendo, né, internamente, e como a gente aqui está num podcast exclusivo que é do clube, eu acho que é importante falar, porque eu nunca falei isso. Cara, você falou em erros, né? Tipo, a contratação, o percentual. Eu falo o seguinte, cara, existe jogador que joga e jogador que não joga. Uhum. O que não joga sempre vai ser externamente tido como esse aí não deu certo, esse aí foi errado, até muitas vezes começar a jogar, porque se você olhar Trindade ano passado era contratação errada, talvez Felipe Vieira enquanto Marcelo jogava era contratação errada, o próprio Helder, né, que no final o Helder era contratação errada. Então assim, não existe contratação errada, entendeu? Existe o jogador que joga e o jogador que não joga. Agora, existe sim o jogador que às vezes joga e diante de uma característica, de uma função, de uma mudança de treinador, ele vai deixar de jogar porque do perfil dele, da característica dele, ele não vai atender aquilo que o clube precisa naquele momento. Então, assim, por quê? Porque não serve aqui, mas serve lá. Não serve lá, mas serve aqui. Entendeu? Então, é algo que é muito complexo. A torcida sempre vai ficar ansiosa e aí tá tudo bem. Eu tô falando... Eu não nunca falei isso em entrevistas em outros lugares, que fica parecendo autodefesa. Sim. E não é essa a intenção. A intenção é de levar uma outra perspectiva, um olhar diferente, para que as pessoas entendam. Pô, esse aqui tu criticava e no final tu elogiou. Entendeu? Esse aqui tu já elogiou e agora tá criticando. Onde é que tá? Nem sempre balada, porque o cara não tá treinando, tá focado em outra coisa, que isso acontece também, né? Às vezes o cara cai em rendimento porque mudou o foco, às vezes o cara cai em rendimento porque simplesmente teve um filho, cara, entendeu? A esposa engravidou, teve filho, não dorme bem e cai em rendimento, entendeu? E isso é algo, por isso que existe processo para tudo, para a gente tentar controlar, e tem aplicativo que a gente controla tudo deles. O sono, entendeu? deles. O sono, se acordou com dor, se não acordou, se sentiu estressado. Enfim, isso a gente, né, até vai... já falou disso em outras vezes. Mas eu acho que é importante ressaltar essa questão, porque
muitas vezes, e eu falo muito do lado humano do jogador, porque não é máquina. Às vezes o cara não está no momento bem, às vezes o cara veio num contexto diferente, às vezes o cara perdeu um familiar, tudo, tanta coisa pode acontecer. Mas voltando à tua pergunta, que eu não lembro mais... Se atrapalha os rumores. Cara, atrapalha demais, tanto que Rainer não veio por conta disso. Ponto. Se não tivesse vazado, eu acredito, minha opinião. Garantia, não, ninguém tem. Mas eu acredito que se não tivesse vazado, ele poderia ter vindo. Então, isso atrapalha em diversos aspectos. Atrapalha o futebol, atrapalha o trabalho de vocês de comunicação do clube. Se a gente conseguisse fazer um trabalho de não vazamento, as redes sociais, de repente, do Vitória tinham o dobro, porque todo mundo ia ter que consumir o nosso produto para poder saber das notícias. Então, assim, mas não é coisa do Vitória, é uma coisa do futebol em si. Por quê? É difícil controlar, porque não depende só da gente, entendeu? Por exemplo, você está negociando com um jogador, você fechou. O jogador está lá no Rio Grande do Sul, ele se despediu dos companheiros e tal, ali a imprensa de lá viu... É difícil controlar, entendeu? O cara ligou para cá para tirar informação de de como é o clube e tal, não sei o quê. Aí o daqui, comenta com o empresário. É difícil controlar, muitas vezes não vaza, não é por maldade, mas é porque é difícil de controlar. E o porquê, né? É bom entender o porquê, não só quais são as consequências disso, né, que o Ítalo falou, mas o porquê atrapalha. O caso do Rainer, por exemplo, vazou a notícia, a própria torcida do Santos foi na diretoria, no presidente, e a pressão externa fez com que o Santos mudasse de opinião, talvez. Talvez em outra situação, a notícia vaza, a torcida começa a pressionar o clube internamente pela contratação, e o empresário, o jogador, passa a ter um poder de barganha maior e passa a pedir mais, passa a pedir uma luva que não tinha pedido antes, passa a pedir um salário maior, o que no nosso planejamento não está inserido. Então, atrapalha em diversos aspectos, né? E aí acaba melando a negociação, como foi o caso que o Ítalo falou do Rainer. Então, esse é o motivo porque a gente preza tanto pela que a notícia não vaze, né? Para que a notícia não vaze, porque realmente acaba nos atrapalhando bastante, né? Não é só modo de falar, não é enfim, querer esconder a notícia de ninguém, mas é pensando no clube e em oportunidades que a gente sabe que o mercado já é tão difícil, né? Já tem uma dificuldade tão grande em trazer atletas e acaba sendo uma barreira a mais que a gente tem que enfrentar, que poderia ser evitada, né? Exato, mas aí rapidamente veio a contratação do William Lepo, que é da mesma posição também. Se puder dizer como foi essa tratativa para poder trazer esse novo jogador para o Vitória. Eu brinco internamente também que a gente faz tudo ao mesmo tempo, né, Maneca? Então, tipo assim, enquanto tava o Rainer, a gente tinha mais 3 nomes. Entendeu? A gente não tem como, não, tá, eita, aqui não dá certo, vamos procurar e vamos começar. Aí a janela fechou, já era, entendeu? Então a gente precisa estar atento o tempo todo. Por isso que muitas vezes, tá perto, tá longe, vai vir alguém, não vai. Cara, você às vezes tem 10 nomes na mesa. Pode dar certo 10, pode dar certo 5, pode dar certo nenhum. É uma coisa muito, muito relativa essa questão aí, Ítalo, de estar perto ou não. E é uma coisa que é muito, muito rápido muda, né, cara? Demais. Por exemplo, essa questão do Rainer que a gente tá falando aqui, saiu de um dia de acertado para outro dia não vem mais. Né? Então, assim, em 24 horas as coisas podem realmente mudar da água pro vinho, né? Como a gente fala. E essa questão, cara, do vazamento, como você falou, Ítalo, é muito... inclusive o Fábio, quando a gente conversou sobre o programa que a gente tá tendo no Resenha Colossal, foi pra isso, né? Falou assim, Luiz, eu tô trazendo você porque essa questão de vazamento agora, a intenção é de finalizar com isso, a gente terminar com isso. Foi um papo que a gente teve, inclusive, com o Léo Condé, nosso treinador. Professor, aqui, esse é o Luiz, fique tranquilo, ele vai estar aqui no dia a dia, não vai vazar as notícias, agora ele é funcionário do clube. Até porque, assim, como eu já vivi o lado de lá, né? Eu sei como é que funciona tudo isso, né? E de fato, cara, é uma coisa que atrapalha, né? Não só o futebol, atrapalha a gente da comunicação, do marketing também, né? A gente pensa toda a nossa estratégia e aí vai, né? As coisas dão errado, vaza, enfim. Então é algo realmente que acaba atrapalhando, acho que todos os âmbitos. Antes de continuar aqui, falar pro torcedor rubro-negro, né? Que a gente tá aí, chegamos à marca de 39 mil sócios torcedores, uma marca importantíssima, uma marca histórica em nosso clube, né? A gente tá aí com a meta até o jogo do final de semana, o clássico Bavi do final de semana, de chegar aí a 40 mil torcedores. Você que ainda não se associou, você que vacilou aí, meu irmão, e perdeu
a quinzena, no caso, não foi nem a semana, foi a quinzena, 2 semanas do sócio torcedor com promoções exclusivas. Você que infelizmente não conseguiu aproveitar essa promoção aí, mas o convite, né, a convocação na realidade para se tornar sócio torcedor segue de pé. Você que ainda não foi seu sócio torcedor pode fazer através do site do Som Mais Vitória. Você que mora fora, mora no interior, enfim, pode fazer lá o seu sócio sem fronteira, né? Ou então plano colossal, plano vermelho e preto, que não falta, mas é uma opção para você lá. E você que pode, né, estar presente na loja fazendo esse seu sócio, vá até uma das lojas do Som Mais Vitória em Salvador, espalhadas por Salvador, Shopping Paralela, Shopping KPM, Salvador Shop, enfim, e se associe, cara. Você vai estar ajudando, além de uma série de vantagens, né, de plano de vantagens que você vai ter, você vai estar aí ajudando o seu clube do coração e fazendo o Vitória muito mais forte. Voltando aqui às perguntas, Maneca, isso já foi falado em várias entrevistas, principalmente no começo do ano, né, sobre perfil de elenco para a Série A, né? Queria que você falasse um pouquinho mais como é que foi esse processo, né, do perfil traçado, né, e da ação no mercado do Vitória, né, de fato um time mais muito combativo, né? Um time de força física muito, muito grande. A gente vê isso lá nos treinamentos, claro, nos jogos também. Como é que foi como é que vocês montaram, né, essa estratégia visando a Série A de 2024? Perfeito. Desde o ano passado, na verdade, a gente já vem mudando nosso perfil do clube, e esse ano a gente foi o ano que a gente conseguiu realmente, junto a outros departamentos, como o mercado, por exemplo, pôr em prática, que é um time mais competitivo. Hoje a gente consegue identificar no Vitória, desde a Série B do ano passado e esse ano se perdurando, um time bem competitivo, um time com nível de força alto, um time que está o tempo todo em alta intensidade, porque a gente sabe que para competir com os grandes clubes do Brasil, né, até por termos de orçamento, a gente precisa ter um diferencial, a gente precisa ter um time competitivo, a gente precisa ter um time que esteja o tempo todo incomodando os adversários. Então, baseado nesse perfil, a gente se adequou ao mercado. Obviamente que dentro das posições existem características peculiares, né, e dentro das características a gente foi adequando e montando o nosso elenco. Hoje você vê os volantes, por exemplo, você tem o Dudu, você tem o Rodrigo, você tem o próprio Luan que chegou, o William já tem uma característica mais técnica, mas também é um atleta bastante competitivo, o Léo, o Caio também. Todos buscam ter aparentemente, né, assim, você vê um perfil competitivo dentro das suas características, mas todos são atletas que duelam, que tem o tempo todo em alta rotação. Então a gente vem alterando esse perfil, a gente sabe que a gente tem que se adequar em termos de característica. O modelo de jogo da Série B que a gente tinha não pode ser o mesmo da Série A, até porque são situações diferentes que vão acontecer ao longo do campeonato, níveis diferentes, natural. Então a gente vem buscando passar esse perfil para o mercado, e os atletas que a gente vem apostando são bem dentro dessa nossa nova realidade. E essa conversa também partiu, lógico, da diretoria em si, ou foi um consenso com o Léo Condé, que já está mais de um ano no clube, né? Então já também faz parte desse processo? Para ser até sincero, foi até Léo que fez nos abrir um pouco os olhos. Sim. Né? A gente, se você vê o Vitória historicamente, e aí nos últimos anos mais recentes também, sempre foi times mais técnicos, times de boa intensidade, mas times mais técnicos. E o Léo nos fez enxergar isso, né? Foi algo que, em consenso com o Fábio, com toda a diretoria, com a própria comissão, a gente entendeu a necessidade de ter time mais competitivo, obviamente que sem abrir mão da parte técnica, porque não tem como, né? Cara. Mas o Léo foi uma peça importantíssima nesse papel de nos fazer enxergar, nos mostrar que o modelo de jogo dele, inclusive, se faz necessário ter atletas com esse perfil. Então foi algo construído a diversas mãos. E os estudos, né, Maneca? Os meninos do departamento de mercado fizeram um levantamento dos últimos 5 anos, dos clubes que subiram e se mantiveram na Série A. Então, tipo, qual era o perfil do atleta? Pô, cara, assim, um estudo realmente sensacional. Você pegou ali pelo menos uns 5 times de acompanhamento, de levantamento de perfil, de quantos atletas se manteve da B para A. E isso são dados mais, muitas vezes, ali quantitativos, mas que ajudam também. Você, né, você
te dá algum parâmetro, e aí só fez coincidir com tudo que o Maneca falou. São indicadores, na verdade, que nos auxiliam, né? Não são tomadores de decisão, mas nos auxiliam nessa tomada. Então, a partir do momento que a gente vê que times dentro do perfil, né, que o Ítalo falou, a gente pegou cerca de 5, 6 times dentro de um perfil que a gente acreditava ser parecido com o nosso, e estudamos quantidade de estrangeiro, quantidade de atletas que permaneceu da B para A, número de atletas no elenco. Então, tudo isso são indicadores que nos auxiliam. Obviamente que existem outras oportunidades que acabam acontecendo no mercado que a gente tende a fugir um pouco da regra, mas que dentro desse planejamento, foi traçado um planejamento que dentro disso a gente, obviamente, trouxemos os jogadores necessários para aplicar esse planejamento. E a partir de agora, assim, né, tem essa janela de transferência que tá para encerrar amanhã. Depois disso, só reabre no dia 10 de julho para que os clubes possam ali analisar do que eles de fato precisam para poder dar continuidade à temporada. Teremos novidades até sexta-feira? Não teremos? Como é que tá essa situação? Pode ser que sim, possa ser que não. É como eu falei, cara, porque é tudo muito dinâmico, né? A gente precisa cuidar e ressaltar, principalmente, e respeitar, principalmente, quem está aqui. Né? Eu acho que esse grupo que está aqui, esses atletas, né, que vieram como uma base do ano passado, os que chegaram, foram os que conquistaram um campeonato que foi muito difícil, no qual o Vitória não classificava há um tempo, não chegava na final há um tempo. Então, a gente não está preocupado porque, a gente, óbvio, né? A gente quer sempre o melhor para o clube, mas a gente está muito feliz e acredita muito em tudo que a gente já fez até aqui. Melhorar, cara, a gente sempre pode melhorar. Você vê aí os clubes mais ricos do mundo estão sempre atentos, sempre contratando e tal, mas a nossa visão é essa, é de qualificar, mas de qualificar com responsabilidade, de qualificar respeitando quem está aqui, porque a gente acredita muito nisso. Eu sempre cito que o maior cuidado, a maior contratação que a gente pode ter é manter o ambiente que a gente tem sadio, e isso é o mais importante. Até sendo um pouco repetitivo, mas eu acho que vale a pena reforçar. A gente sabe da pressão externa que existe por contratação, a torcida sempre anseia com novas contratações, é algo natural. Nós todos somos torcedores e entendemos, mas a gente tem que valorizar muito quem está aqui com a gente. Né? A gente para ver, a maioria do grupo esteve com a gente ano passado, nos deu o primeiro título nacional da história do clube. É o mesmo time que foi campeão baiano depois de 6 anos em um cenário dificílimo, com um orçamento menor do que o nosso próprio rival. E além disso, trouxemos cerca de 6 atletas que praticamente não jogaram ainda, né, que chegaram ali na reta final da Copa do Nordeste, já não estavam mais inscritos baiano, além do Bruno, que chegou recentemente, do próprio William. Então é um momento da gente não só valorizar quem já estava aqui, que merece todo o nosso respeito, mas também ter calma, ver esses atletas que estão chegando agora e não se precipitar, porque a gente sabe também que o que tu falou, o ambiente é peça fundamental. A bola não entra por acaso. São trabalhos pequenos, são situações que parecem ser minúsculas, mas que fazem a diferença na hora do campo. Então, o ambiente é um papel fundamental dentro do contexto do futebol para que os resultados apareçam. E uma coisa também que eu sempre falo é que não importa ambiente, não importa a qualidade de jogador e tal, se os jogadores, o grupo do elenco, né, não entender o que o treinador quer, o que a comissão quer. Né? E isso no Vitória é muito claro, cara. O jogador que vem pro Vitória, o elenco que vem pro Vitória entende muito bem, né, Ítalo? O trabalho do Léo Condé. Eu acho que é uma coisa até que vocês mesmos já falaram que nesse processo de contratação, né, vocês sempre deixam isso muito claro pro jogador. O projeto é esse, o Vitória joga dessa maneira, o treinador tem essa metodologia de treino aqui. Você quer vir pro Vitória, né? E de fato, vem pro Vitória quem quer vir pro Vitória, né? Exatamente. Ontem, coincidentemente, eu estava conversando isso com o Luan, né? Que foi um atleta que, veio de um grande clube, que é o São Paulo, que fez gols importantes, conquistou coisas importantes. E a gente conversando numa boa, e foi como todos que eu faço, né? Conversei com ele e tal, e ele... a gente vê quando o atleta fica ansioso para jogar, e todos eles têm essa ansiedade, né? E ele é mais um
né, de todos, que eu acho que se uma coisa a gente não pode reclamar hoje é falta de trabalho, de dedicação. Eu não vejo isso no dia a dia, todo mundo trabalha, mas é justamente essa conversa prévia o quão é importante, né, de ter chegado para ele ter falado, cara, tá vindo do São Paulo, mas não acha que tu vai vir do São Paulo e as coisas vão ser fáceis, porque é a tendência, é normal, entendeu? Você às vezes está num nível de um clube maior, jogando já vários anos essa competição, e ele está muito tranquilo, e eu estou usando justamente esse exemplo justamente para colocar como exemplo. Não, pô, tu tá trabalhando pra caramba, continua focado, e a oportunidade ela vai chegar ao natural. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 3, entendeu? Mas o importante é justamente isso. O ambiente faz isso, entendeu? O ambiente faz isso, e é algo que eu me preocupo muito, porque a gente já viu grandes exemplos, grandes times com grandes elencos não conseguirem conquistar absolutamente nada. Então, eu tenho certeza que ano passado a gente só foi campeão da Série B porque a gente tinha um time competitivo e um ambiente positivo, né? E eu já falei isso antes, talvez no papel a gente não, talvez não, até na minha opinião não tinha, mas a gente se fez ser. E isso é muito importante. A gente poderia não ter no papel nosso melhor elenco, mas a gente se fez ser. Todo mundo provou seu valor. Era o Ítalo, que era desconhecido, era o Helder, que não estava jogando, que fez o gol do acesso. O próprio Léo Condé, né? O Léo, acho que isso aí acho que fica como marca e como exemplo pra gente. Exato, o Vitória é um time que vem dando oportunidades e a gente consegue identificar de que os atletas, né, o próprio técnico Léo Condé, tem agarrado e tem abraçado mesmo, sabe? De uma maneira assim que dá pra perceber justamente esse bom ambiente que acaba de falar aqui o Ítalo. A gente assiste um bastidor do Vitória, aqueles bastidores incríveis ali produzidos pela MIT, que a gente assiste aqui no nosso canal do YouTube, fica empolgado, aquela pré-eleção do Zeca, aquela sinergia entre Fábio Mota, os jogadores. E aí sempre 90% dos jogadores, ou quase 100%, quando chegam aqui no podcast do Leão, quando eles dizem o porquê que aceitaram vir jogar pelo Vitória, eles dizem que veio pelo projeto. E aí, a gente consegue perceber que um dos projetos é essa humanização também dentro do clube. E aí pro Maneca também, até para falar como é que isso é uma característica que vocês já conversaram internamente, de viver o dia a dia com os jogadores, para que esse ambiente se torne e continue sendo dessa maneira? Velho, vamos lá. Para você construir o ambiente, sem dúvida, é um fator preponderante, né? Como já foi dito anteriormente. E para você construir um fator ambiente bem consolidado, são atitudes, né? É o dia a dia. É a forma que você trata o porteiro, é a forma que você trata a tia da limpeza, é a forma que você lida com o roupeiro, é a forma que você mostra através do exemplo, né? Principalmente para os jogadores, para a comissão, como o ambiente do Vitória é. Então, a partir do momento que ele veio a mim, veio ao Ítalo, veio a próprio Mário, o próprio Fábio, né, que é uma pessoa bem voltada nesse sentido, tratando todos de forma igual, mostrando que realmente o Vitória vai muito além de um ambiente profissional, mas um ambiente até familiar, muitas vezes, né, pela forma que todo mundo é tratado, pela forma que todo mundo é valorizado internamente. Isso acaba surgindo de forma natural, o ambiente acaba sendo valorizado e sendo destacado por conta disso. Então, os atletas passam a entrar nesse contexto, passam a conviver dessa forma e, consequentemente, as coisas acontecem. Então, é muito através do exemplo, é muito através do trato do dia a dia, né, de todos estarem no mesmo barco, independente de função, independente de hierarquia, mas a gente tratar todo mundo com respeito e da forma devida, né, que é o passo número 1. Show de bola. Antes da gente continuar aqui com as perguntas, agora a gente vai abrir um espaço aqui para as perguntas que a gente fez lá na caixinha do nosso Instagram, tá? Lembrando que a gente está gravando aqui esse episódio do podcast do Leão. A gente vai ao ar ainda hoje, no mesmo dia que a gente está gravando, mas a gente está gravando um pouquinho mais cedo aqui, por isso a gente não está conseguindo, né, ler perguntas do chat e tudo mais.
mas a gente abriu essa caixinha lá no nosso Instagram justamente para vocês, torcedores, se fazerem presente aqui também. E não esqueceram de deixar o like, Exatamente. fazer seu comentário mesmo assim, porque a gente traz nos próximos podcasts e vem atualizando a todo mundo. Já deixe seu like, compartilhe aqui o nosso podcast com seus amigos, amigas torcedores do Esporte Clube Vitória. Antes de a gente continuar com as perguntas, né? Lembrar que a BetSat é o patrocinador master do Esporte Clube Vitória e é o patrocinador oficial aqui também da TV Vitória. Você que ainda não fez sua conta lá na BetSat, não perca tempo. Link aqui na descrição, né, do nosso programa. Você que ainda não entrou, vá lá, faça sua conta. Tem cashback de 50% do valor do seu depósito, tá certo? BetSat junto aí com o Leão, BetSat junto com a TV Vitória para fazer o nosso clube do coração cada vez maior. Vamos abrir agora aqui um espaço, Ítalo e Maneca, para as perguntas dos torcedores, né? Lá na caixinha do Instagram. E aí eu vou começar com o Ítalo, que a gente fala muito... Foi muito falado de Copa do Brasil, ou de Copa do Nordeste, que já passou, Campeonato Baiano, que já passou, Série A, que já chegou agora. E Copa do Brasil, Ítalo Rodrigues, qual a expectativa do Vitória para essa competição? Eu acho que a Copa do Brasil talvez seja a competição assim que te permite mais sonhar, né? Porque são dois jogos que você pode ter um time inferior, mas estar num dia melhor, como você pode ter um time superior e também não conseguir passar. O mata-mata, ele mostra isso, né? E outro dia eu estava debatendo até pelo sistema da Copa do Mundo, que na minha opinião, quem ganha a Copa do Mundo não é a melhor seleção propriamente, é a melhor. Não, eu acho que o Brasil em várias Copas, ele era melhor do que outras seleções foram campeões. Então, a Copa do Brasil é uma competição que a gente tem que ir focado degrau a degrau, né? E que exige um grau de concentração muito grande. É aquele jogo, às vezes são dois jogos, mas às vezes o que pode definir a classificação é um jogo só. Então, é uma competição que permite sonhar, né? Que a gente, se Deus quiser, vai tentar ir de degrau a degrau, de fase a fase, até chegar lá em cima. Quer fazer mais um aí? Que eu não tive acesso às perguntas da então, vou te mandar caixinha aqui, mas já vou fazer outra aqui para Maneca. Que aqui, essa aqui já é mais polêmica. Logo pra mim. Justo pra você se acostumar já, meu brother. A Clarinha aqui mandou uma pergunta que é polêmica, mas é até interessante a gente esclarecer isso pro torcedor, né? Ela citou alguns jogadores, o Rodrigo Andrade, botou aqui Wagner Leonardo, mas acredito que o Wagner Leonardo tem até contrato mais do que isso. O Pastor, né? O Matheus Gonçalves, o Zé Hugo, né? Que eles têm contrato com o Vitória até o final do ano, ou seja, daqui a um mês eles já abrem a questão do pré-contrato. Como é que o Vitória está pensando nessa questão de renovações, né, de não perder esses jogadores antes da hora? Como é que é feito esse trabalho lá dentro? Tudo isso é analisado e ponderado, né? Assim como a gente tem métricas para contratação, a gente tem métricas para avaliação interna também dos atletas, que aí, como os atletas estão aqui com a gente, é até mais fácil da gente conseguir mensurar e também conseguir abranger outros aspectos que normalmente de contratação você não consegue. Obviamente os atletas citados aí, todos são atletas que vêm nos ajudando bastante, são atletas que, muitos aí identificados com o clube, né? Já estão aqui há um bom tempo, com o próprio Rodrigo, e que obviamente a gente valoriza bastante e entende a importância deles para o grupo. A gente ainda não está no momento de pensar e começar a aplicar as renovações, né? Está no momento ainda de montagem de elenco, né? Você vê que ontem mesmo foi anunciada uma contratação, está numa transição de janela, então não é o momento ainda que a gente acredita, apesar da proximidade, né, do pré-contrato, a gente não está executando propriamente as renovações, mas sim é um trabalho que a gente já vem iniciando, né? Já temos essas avaliações internamente feitas para nos próximos meses aí já ponderar e começar a realmente botar a mão na massa. Sobre contratações aqui de jogadores, se vai ter novidade para amanhã ou não, a gente já falou aqui, Ítalo já deu a sua resposta, mas para o Campeonato Brasileiro em si, houve uma atualização do regulamento onde aumentou o número de jogadores, a capacidade do time ter jogadores estrangeiros para 9. Hoje o Vitória tem 3 jogadores. Lá para julho, o Vitória estuda algumas peças, alguns jogadores estrangeiros para poder integrar ao elenco? A gente, como o Maneca falou em uma das respostas, a gente hoje faz um monitoramento, né, através do departamento de mercado,
é muito forte em toda a América do Sul, Europa, enfim. Então, obviamente, isso possa ser que sim, a gente sempre está muito atento, porque o estrangeiro, muitas vezes, ele traz oportunidade, é uma oportunidade, ele traz uma característica diferente, né? E a gente vai seguir realmente mês a mês, muito atento. Todo mês a gente recebe relatório dos destaques aí sul-americanos em geral, e a gente vai estar sempre atento, assim como os brasileiros também. Beleza, beleza. Mais uma pergunta aqui do torcedor, Maneca. E o Silvio, na verdade, fez uma pergunta aqui que eu vou até complementar um pouquinho ela, tá? Ele perguntou aqui, ó, a confiança nos jogadores adquiridos é real ou só por valores condizentes à nossa realidade? E aí eu acrescento o seguinte questionamento. Vitória, e é uma coisa que inclusive o próprio Fábio fala isso sempre em entrevistas, o Vitória deixou de ser um clube de empréstimo para ser um clube de jogadores realmente, comprados, né? Então, essa é uma política de fato que está sendo implementada no clube, né? Fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. Como você mesmo disse, a confiança se mostra presente a partir do momento que a gente adquire atletas, né? Atletas que a gente almeja perspectivas futuras, são atletas que a gente passa por todo o crivo de avaliação. Então, a gente não traz nenhum atleta por trazer ou simplesmente por necessidade. Estamos precisando de um atacante, vamos trazer qualquer um para tapar o buraco. Não, isso não é feito. A gente prefere não trazer, inclusive, do que trazer dessa forma. Então, se a gente traz um atleta porque a gente enxerga as características necessárias, a gente enxerga o perfil necessário para estar aqui conosco, que a gente sabe que pode nos auxiliar. Então, não existe simplesmente contratar por contratar, mas no Vitória a gente contrata baseado no que a gente acredita ser interessante, independente da característica, mas que a gente saiba que de alguma forma vai ser importante durante o processo. E também tem aqueles jogadores, né, Ítalo, que vão dar o retorno dentro de campo, tem aqueles que vão dar dentro de campo e financeiramente, tem toda essa questão, né, cara? Não, sem dúvida. A gente... É porque é todo muito processo e tudo é muito analisado, né? E obviamente, quando a gente vai contratar, a gente tem as contratações que a gente acredita que esse é um ativo, vai trazer um retorno técnico e financeiro futuramente. E outros a gente já acredita que num longo prazo maior vai ser financeiro, outro vai ser no curto prazo mais o técnico, né? Tudo a gente fica muito atento. O importante é realmente você trazer esse equilíbrio para como um elenco como um todo a gente consiga ter esse time competitivo e fazer, como eu falo, todo mundo pergunta qual é o objetivo da Série A. Cara, o objetivo da Série A é você fazer uma competição consistente, entendeu? Você ser competitivo, é você ser consistente. É óbvio que a gente quer estar o mais acima da tabela possível e a gente está trabalhando e está buscando isso, né? E é isso que a gente acredita que vai levar a gente cada degrau mais acima. É o trabalho, é a competitividade, porque o abismo financeiro ainda é muito grande. E até complementando, né, que Ítalo falou de perspectivas de atletas, até nesse estudo que a gente fez também nos outros clubes, a gente conseguiu enxergar isso. Existem atletas que vão te ajudar a curto prazo, existem atletas que vão te ajudar a longo prazo, existem atletas que vão daqui a 6 meses precisando de uma adaptação maior para conseguir jogar. Então tudo isso também foi estudado, né? Hoje a gente trouxe, por exemplo, o Pablo da Jacuipense. Sim. É um atleta que a gente vê em potencial de crescimento, o próprio Daniel Júnior, a gente vê um potencial de crescimento, esse já a curto prazo, a médio e a longo. Então, tem vários atletas que a gente consegue enxergar perspectivas diferentes, mas que a gente sabe que vão nos auxiliar, nos ajudar em algum momento. Então, tudo isso também é monitorado e é ponderado durante a sua contratação. Perfeito. Vai lá, mano. Verdade. E, isso também causa muita valorização dos jogadores que, imagino, realmente a gente subentende de que muitos deles ali recebem propostas para poder até mesmo sair do Vitória. Alguns permanecem ficar, outros não. Teve o Caio Dantas recentemente que foi contratado e já foi negociado também. Como se lida de fato com esse interesse dos outros clubes aos jogadores que fazem parte do elenco? É totalmente normal, né? Isso é algo que é normal, é algo que a gente fica feliz porque, como você falou, é um reconhecimento de um trabalho, né? A verdade é que muitas coisas, a maioria das coisas que saem são especulação, né? Tipo, que a gente não tem sequer acesso ou sequer houve algum contato,
Mas sem dúvida alguma, eu considero hoje, olhando o nosso elenco, a gente pode citar aí diversos atletas como ativo que a gente acredita, né, que vão dar sim um retorno financeiro e técnico para o Vitória. Abrindo aqui agora para antes de, na verdade, a gente continuar com as perguntas aqui da caixinha, só lembrar aqui, Pãozinho Baianinho, né, parceiro oficial aqui da TV Vitória também, sempre fortalecendo aí nos lanches. Aqui, ó, o brother tá pedindo para eu mostrar aqui, ó, Pãozinho Baianinho, sempre presente aqui nas nossas transmissões, presente aqui no nosso podcast, no nosso Resenha Colossal também. Você que ainda não conhece o Pãozinho Baianinho, eles ficam ali no edifício Pituba Privilégio, na Orla de Salvador. Você que tá na correria aí, esqueceu de pedir um lanche, alguma coisa pro aniversário, por alguma comemoração, eles fazem entrega com pedido no mesmo dia. Fora que lá também tem um espaço todo bacana para você frequentar, né? Vista Mar, para você com sua família, com seus amigos, com seu namorado, enfim. Pãozinho Baianinho com a gente aqui também na TV Vitória Betsat, tá o certo? Simário Ribeiro, bagaça. Bagaça, grande. Grandão ali. Ô Maneca, tem uma pergunta aqui, e aí já vamos partir para uma questão que o torcedor gosta muito, que é falar de posições que o Vitória está, né, em busca, enfim, né? Queria que você falasse para a gente o seguinte: quais são as posições, né? A gente trouxe agora o lateral direito, né? O William Lepo, antes trouxe o Bruno Vinho, o zagueiro, e também teve o... Qual foi o outro que teve nessa leva agora? Depois foi o Bruno, teve mais um e o William. Qual? Não, antes do William foi o Bruno. Foi o Bruno? Então foi esses dois. Então era isso aí. Como é que tá esse estudo, né, do momento aí, de curtíssimo prazo até amanhã, né, o que é que o torcedor pode esperar, né, de posições que o Vitória tá no mercado realmente buscando? É o que eu falei anteriormente, né? A gente até reforçou. Acho que é muito mais o momento agora da gente valorizar, não só quem tá aqui, mas também oportunizar os atletas que até agora tiveram poucas oportunidades. Né? Foram contratados aí 8 atletas no último mês, praticamente, nos últimos 40 dias, que até então pouco jogaram, né? Não só esses 2, mas os 6 que chegaram aí no início de março. Então, não tem como a gente tomar decisões antes de analisar. Então é o momento agora da gente ter calma no mercado, da gente entender o desempenho desses atletas que chegaram recentemente, ao se juntar à nossa base que a gente já tem, para aí sim tomar decisões. Eu acho que agora é um momento diferente, né, de contratação, mas sim de análise interna para tomar a decisão. A gente precisa primeiro entender onde a gente está e como a gente está, para depois partir para novas tomadas de decisões. Olá, Mando. Tem aqui a pergunta do Léo, também através da nossa caixinha, que a gente colocou aqui à disposição da torcida também para poder participar aqui do podcast do Leão, nosso podcast Colossal. E vieram algumas informações de que Luan Guilherme foi recém-contratado pelo Vitória, recebeu algumas propostas, e aí fica a dúvida para o torcedor, se ele fica, se ele não fica. Qual a situação hoje do Luan Guilherme do Vitória? Então, é como eu falei anteriormente, é comum a gente receber várias propostas por vários atletas, né? E o Luan é um baita de um jogador que, né, o Brasil, o mundo todo conhece. E quando você vê um jogador, quando o mercado vê um jogador como esse, talvez com a minutagem menor, é normal que as pessoas comecem a especular e tenham interesse, perguntar se a gente empresta, se a gente libera, né? Isso aí é comum, né? Toda decisão ela vai ser tomada, né, desde que seja bom para o Luan, que seja bom para o Vitória, que seja bom para todas as partes. Perfeito. Mais uma pergunta aqui do pessoal que mandou na caixinha. O Adson perguntou aqui, ó, se o Vitória pretende trazer mais algum lateral esquerdo e centroavante. E aí, mano, é que entra muito nisso que você falou, né? De observar, por exemplo, lateral esquerdo a gente tá com 3 hoje em dia, né? Exatamente. A gente tem o PK, a gente tem o Lucas Esteves, tem o Felipe Vieira que tá voltando já a treinar. Né? Centroavante também é uma maneira. A gente tem o Luiz, tem o Alejandro, tem o Léo Gamário. Então, nesse momento, acho que é mais observar um pouco quem tá aí, né? Perfeito. A gente tem 2 laterais que vem muito bem, né? Tanto o Felipe quanto tanto o Lucas quanto o PK. E você tem o Felipe, que no passado deu uma resposta muito boa, que está voltando também. E centroavante, a gente tem 3 opções hoje. O próprio Luiz, que pouco jogou até então, né? Foram praticamente 3 jogos que o Luiz entrou. Então é um momento muito mais... Exatamente. Exatamente. Então é um momento muito mais a gente observar, para não precipitar na tomada de decisões, para a gente ter um grupo bem fechado e que entregue resultados ao clube. Vai lá, mano. Não, mais parabenizar mesmo, porque realmente é muito louvável esse trabalho
feito pela diretoria do clube das contratações, né? A gente já conhece um pouco do elenco, já sabe realmente as posições e a gente já consegue enxergar de que está bem recheado mesmo, né, dos jogadores do Vitória. E a gente consegue identificar que para cada posição tem um jogador ali para realmente ser substituído. Por exemplo, teve o Dudu que se lesionou, mas o Vitória hoje tem no seu elenco, no seu banco de reservas ali outros jogadores que podem atuar naquela mesma posição do mesmo nível que estava jogando o Dudu com a camisa 21 ali, titular. Infelizmente sofreu essa lesão contra o Palmeiras, mas tem lá o Leonaldi, o William Oliveira, o Rodrigo Andrade, o Luan também do São Paulo que chegou aí, várias opções. Caio Vinícius também. Caio Vinícius, várias opções ali para a posição. Então realmente isso mostra já o trabalho que vem feito e de fato é parabenizar. Acho que a torcida do Vitória tem aprovado o trabalho de vocês e realmente percebendo de que as coisas vêm acontecendo, né? Não é à toa que o Vitória já conquistou aí 2 títulos em pouco tempo. Tem aqui uma pergunta legal aqui, ó, do Rafael, perguntando se esses jogadores que chegam aí até a sexta-feira, né, se eles já podem jogar o Bavi, né? Já estarão disponíveis para o treinador Léo Condé para jogar o Bavi. Com certeza. Disponíveis sim, porque janela fecha sexta e tem que sair no bid até sexta, né? Então, como o regulamento manda o dia anterior, o dia útil anterior, então saindo no bid sexta-feira, poderia jogar sim. E o Edson aqui está perguntando, o Ítalo ou então o Maneca pode responder sobre isso, né? Ainda teremos saídas dos jogadores no elenco atual, né? E se vocês consideram o grupo do Vitória inchado nesse momento? Eu não considero o grupo inchado. A gente hoje tem mais ou menos a mesma quantidade que a gente tinha no passado, na qual em diversos momentos a gente teve que adaptar a posição. Uhum. Teve um momento que faltou volante, teve um momento que faltou extremo. Então não considero inchado não. A gente tem uma competição difícil, uma competição muito longa, na qual é o que a gente prega e ressalta e enfatiza que a gente precisa e vai precisar de todo mundo. Por isso que é muito importante, inclusive, a torcida entender, como eu falei, talvez o jogador que você critica hoje, você vai precisar dele amanhã. Então a gente precisa ter, porque o corpo ele responde à nossa mente, né? Então, quanto melhor ele estiver preparado, inclusive mentalmente, eu tenho certeza que melhor ele vai responder dentro de campo. A crítica ela é normal. A gente trabalha, né, isso internamente, existe psicólogo, existem os processos para isso também, mas que a gente tenha um grupo como um todo, né, muito forte, porque é isso que a gente precisa e é isso que a gente reconhece hoje que tem e enfatiza muito como a gente fez isso aqui hoje. E além do trabalho com o futebol profissional, tem também o trabalho com a divisão de base, né? Recentemente o Vitória agora vai fazer esse link com a equipe do Itabuna, que vai disputar a Série D. Vitória já disponibilizou, né, alguns atletas também, parte da comissão técnica ali para poder reforçar o elenco. E isso também faz com que vocês observem esses jogadores, assim, tendo mais assertividade para conseguir analisar realmente se eles podem voltar e surgir a equipe principal do Vitória, até mesmo ter a valorização de todos esses atletas, porque são vários, né? São várias categorias do Vitória. Exatamente. E é uma oportunidade bem bacana, né? Até bom enaltecer esse projeto. Infelizmente, nos últimos anos, a gente deixou de disputar algumas competições importantes no cenário nacional, na divisão de base, o que nos dava um parâmetro muito interessante no momento de transição para o profissional. Então, esse projeto do Itabuna vai nos dar essa condição de observar potenciais atletas que inclusive estavam conosco no profissional, que a gente acredita serem bons potenciais futuros para o Vitória. E além disso, algumas contratações também que foram feitas voltadas para esse projeto de atletas com perspectiva, né? A gente não contratou simplesmente para contratar, a gente estabeleceu alguns critérios também para o Itabuna, já perfis diferentes, né, do profissional. Nos adaptamos, atletas jovens, atletas com fome, atletas com perspectiva futura, para que a gente também possa observar durante esse projeto. A integração vem sendo bem legal. A gente vai observar de perto o projeto. Ontem, inclusive, tivemos lá próximo no amistoso que teve. Então, é um nicho aí que se abre para a gente também estar observando e quem sabe a solução possa vir de lá, né? A gente já vivenciou casos assim, então é uma outra perspectiva que se abre para possíveis soluções futuras. E legal que a própria torcida do Vitória agora, de certa forma, Abraçou, vai torcer total. E vai torcer também pro Itabuna pela Série D, né? Então
acho bacana. Eu mesmo vou acompanhar, velho. Casa cheia, Pituaçu, casa cheia. Aí se os jogos vão ser em Pituaçu, o Itabuna vai treinar no Barradão, né? Então, assim, cara, é um projeto realmente que eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. E aí, Maneca, ainda nessa linha da base, o planejamento, a gente sabe, né? O Fábio sempre fala que a base do Vitória, né, tá sendo, assim como o clube passando por um processo de reconstrução, Perfeito. mas o processo de reconstrução da base demora mais até do que o processo de reconstrução de um clube, né? Como é que é o planejamento do futebol do Vitória em relação à categoria de base, né? De trazer esses meninos para o profissional. Hoje a gente tem o exemplo do FAO, que é o menino da base, né, que está no profissional. Tem também o Lucas Arcanjo, mas dessa geração agora, né, do Sub-20 que está estourando. Como é que está esse planejamento, né, em relação a esses meninos que vêm da base para serem aproveitados também no profissional? Perfeito. A gente tem uma comunicação, a gente acaba não se envolvendo tanto em termos de planejamento e dia a dia, mas a gente tem uma comunicação muito boa com o pessoal da base, né? Sempre observando os jogos, sempre atento às novas promessas que surgem nas divisões de base. Após a Copa São Paulo, trouxemos 5 atletas da divisão de base para integrar o elenco profissional, né? Então, a gente vem observando de perto, a gente vem agora com o projeto do Itabuna, nos facilitou essa observação, porque vai ser uma oportunidade deles jogarem. No dia a dia a gente vê no treinamento, a gente consegue entender comportamento, a gente consegue entender característica, mas a verdade é que a análise do atleta se dá através do jogo. Uhum. Então, agora com o Itabuna vai ser essa oportunidade de estar acompanhando ainda mais de perto em um nível competitivo bom, né? Porque o parâmetro também é totalmente importante no momento de observação e de análise. Então esse projeto do Itabuna, essa série D, vai nos dar um parâmetro interessante para estar fazendo uma transição ainda mais rápida aí entre a base e o profissional. Show de bola. E agora a gente está até caminhando aqui para o final do nosso podcast, mas aí, Ítalo, eu queria saber de ti o seguinte, cara. Essa é a primeira Série A que você tá disputando? Como diretor, né? Cara, qual é o principal desafio, assim, cara, que você enxerga, né, como o Vitória, essa oportunidade, no caso, né, de você estar com o Vitória e voltando à Série A, né, num momento de reconstrução, né, e você também tendo essa oportunidade de, pela primeira vez, né, estar sendo diretor de um time de Série A, né, que está disputando a Série A. Qual o principal desafio que você vê nessa grande missão aí do Vitória esse ano? Eu acho que o desafio é internamente, principalmente, né, entender que é uma competição longa, entendeu? Que a gente não vai ter a mesma consistência do ano passado e a gente precisa estar psicologicamente preparado para isso, entendeu? Porque a gente ganhou 3 jogos seguidos e depois, digamos, que a gente perca 2 seguidos, esses 2 não podem abalar a gente. Então é uma competição que vai ser feita inevitavelmente de altos e baixos, porque não estou falando do Vitória, não. Eu estou falando que a competição é assim. Pode pegar todos os times de histórico de Série A, que os times, haja vista o Botafogo ano passado, né? Que estava com a mão no título ali, muito bem encaminhado, porque é uma competição que é assim. Então a gente precisa entender que a gente vai passar por isso como clube, se preparar para passar, porque a gente não vai estar tudo bem se a gente estiver lá em cima em primeiro e segundo colocado, como também não vai estar tudo mal se a gente estiver em 10º segundo. Então a gente precisa estar mentalmente muito forte também para que a gente suporte todos os momentos bons e negativos, para que a gente, como eu falei, no final dela a gente esteja o mais acima possível. Exato. E aí, rapidinho, Armando, só para continuar nessa mande lá, vai lá. E aí, Maneca, eu falo para você o seguinte, ainda nessa perspectiva de desafios, sim, qual o principal desafio vocês têm enfrentado no mercado, né, nessa Série A? Né, nesse embate com outros clubes, né, com outros clubes, até mesmo estrangeiros que queiram levar os jogadores, como é que tá? Qual é o principal desafio nesse momento no mercado do Vitória? Mercado. Eu acho que o principal desafio, na verdade, é a compreensão desses atletas novos que a gente vem buscando, no sentido de compreensão do que se trata ser o Vitória, do que trata-se ser o projeto Vitória.
né? Existe uma desconfiança natural por estarmos vindo de uma Série B, então muitos atletas ainda não conhecem exatamente o que é o Vitória, tanto que muitos atletas aqui chegam e ficam surpresos com a nossa estrutura, ficam surpresos com a nossa torcida, ficam surpresos com até o nível de organização interna também que se tem, né? Recorrentemente citam, né, esses aspectos. Então, até eles entenderem do que se trata o Vitória, isso não é um processo do dia para a noite, é um processo que acontece através de resultados, através de informações, através de boca a boca, porque uma informação ruim chega rapidamente no ouvido dos outros, né? Existe até um estudo que fala sobre isso, mas a informação boa demora um pouco mais para chegar. Então, é um processo gradativo, né, que a gente tem que respeitar, mas que ao longo do tempo e a partir do momento que a gente for se consolidando, que a gente for trazendo novos atletas que vão espalhando a notícia, e que não só atletas, como outros players do mercado também, agentes, clubes, que vão espalhando a notícia, naturalmente essa barreira passa a ser quebrada e os processos facilitam pra gente. Dos altos e baixos que Ítalo falou, a gente pode colocar o Palmeiras. Venceu a primeira, perdeu a segunda, então é assim que é o futebol. Mas eu queria que vocês falassem um pouco agora sobre os bastidores do Barradão. O técnico Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, esteve recentemente no Barradas. E como foi essa troca de experiência para vocês? Como foi ter essa conexão com o Dorival? Bem legal, deixar a Maneca complementar depois. Mas, cara, é um cara que a gente já é conhecido no mercado pela capacidade, mas também pela simplicidade, né? Particularmente hoje na seleção, tanto na coordenação como na gerência, então duas pessoas, né, que eu considero amigo, que tem muito contato com a gente, que é o Rodrigo e o Cícero. Então a gente já ficou sabendo disso bem antes de ser anunciado. Mas de uma forma, a gente fica feliz por poder ter a oportunidade de apresentar o Vitória, porque é como o Maneca falou, né? A gente está nesse momento de reconstrução. Então as dificuldades às vezes que a gente vem enfrentando de se entender a seriedade do projeto, entender que o clube tem uma estrutura, que o clube hoje não está longe de estar, mas quer cada vez mais estar mais profissionalizado, e é isso que a gente busca, a profissionalização cada vez maior. Hoje eu acredito que a gente esteja num nível muito bom, à frente de vários outros, atrás de outros, entendeu? Mas a ideia é essa, e a gente teve essa oportunidade, né, Maneca? Sem dúvida, eu até brinquei com o pessoal, tomei um susto, fui entrar para falar com o Léo na sala dele, quando um rapaz de costa, quando ele vira Dorival. O que é isso? Não é normal, né? É algo comum. Mas brincadeiras à parte, realmente impacta pela simplicidade, pelo tratamento realmente dele, e enaltecer também essa ação, né? Tanto da CBF quanto dele, de estar se aproximando dos clubes, de estar mais próximo, entendendo a realidade nossa, porque muitas vezes existe um distanciamento das seleções com os clubes. Então é uma ação muito interessante. Parabenizar ele, toda a comissão, a própria CBF, por essa atitude de estar entendendo um pouco da nossa realidade, nossas dificuldades, podendo contribuir de alguma forma para o crescimento do clube. Então tudo isso são fatores que levam o nosso nível, levam o nosso dia a dia. Os próprios atletas, quando olham para cima ali, a gente assistindo o treino, vem Dorival, vê que tem alguma coisa diferente, né? Passam a valorizar ainda mais a marca Vitória. Isso fortalece o clube. Então é algo muito importante, essa aproximação do Vitória, não só do Vitória, como dos outros clubes também, com a seleção brasileira. Tem algum aí, Amando, pra finalizar? Olha, tem uma pergunta aqui do Diego, né? Até para poder concluir e elencar também essa questão do sentimento, né, do torcedor, que ele perguntou aqui na nossa caixinha de perguntas, da mudança das divisões do Vitória, né, da C para B, da B para A. Quais foram os critérios para as contratações? Se existe alguma modificação nos critérios ou não, se realmente é mantido o mesmo posicionamento para poder trazer os atletas para o Vitória? Acho que são competições diferentes, exigem planejamentos e perfis diferentes. Isso não quer dizer que um perfil não sirva para o outro, que determinada característica não sirva para outra. Isso aí é a prova, né, que a gente tem vários e manteve vários. Mas a gente entende que existe algumas particularidades, né, de vivência, de
de não só ser só intensidade ou só força, a gente precisa também do lado cognitivo, do lado técnico, para que a gente tenha um time forte. Pra gente finalizar aqui, uma pergunta pessoal para vocês dois, e aí eu vou começar pelo Moleque, depois o Ítalo pode responder. Sobre planos pessoais, né, e metas, né, que você como profissional, né, tem dentro do Esporte Clube Vitória. Fala um pouquinho aí pro torcedor, suas metas, seus planos pessoais dentro do clube. Eu me considero bastante realizado já de poder ter contribuído para algumas conquistas do clube, né? Principalmente eu como torcedor, nunca escondi isso de ninguém, desde do berço, sou torcedor do Vitória, e poder contribuir para o acesso, para o primeiro título nacional, para o título que conquistamos aqui no Campeonato Baiano esse ano, da forma que foi. E muito além disso, a reconstrução realmente que o Vitória está passando. Eu acho que os títulos e os resultados esportivos são consequência, mas a oportunidade está se fazendo presente na transformação que o clube hoje vem passando, já é algo muito gratificante. E a ideia é contribuir ainda mais, que a gente possa alcançar voos maiores, que a gente possa ter conquistas maiores dentro do clube, de alcançar competições internacionais, de alcançar ainda mais títulos dentro do Vitória, porque a gente sabe que o legado é feito dessa forma, né? Através de marcos, de conquistas, sejam dentro de campo ou fora. Então a ideia é deixar um legado, é deixar uma contribuição para o Vitória, de que lá na frente possam reconhecer esse trabalho e saber que algo foi construído de uma forma profissional, de uma forma bem clara e transparente com todos, e que o Vitória foi o maior beneficiado disso tudo. E aí? Isso, cara, eu acho que esse é o objetivo maior de tudo, né? A gente não trabalha, e eu cito muito isso, a gente não trabalha pra gente, né? Sim. A gente não trabalha pessoalmente pra gente, porque se eu como diretor, se Maleca como gerente, eu vou fazer isso aqui porque aqui eu vou chamar a atenção, ou vou fazer isso, tá errado, né? Tá errado. É por isso que eu acredito, e assim, aí é uma característica, assim como tem os atletas, tem a característica, o perfil do diretor também, de acreditar tanto no lado humano, no lado positivo, porque eu acredito que no final isso conta. A pessoa que quer fazer as coisas corretas, que trabalha de forma honesta, correta, que entende o lado negativo, positivo daquilo que está acontecendo, porque tudo existe o lado negativo e positivo, entendeu? A gente tem a certeza que o grande beneficiado vai ser o Vitória. E particularmente, o objetivo maior é esse, né? Óbvio que existem as ambições e o plano de carreira, como eu falei. Eu não sabia que seria o Vitória, mas planejei chegar num clube como Vitória, e a ideia é cada vez mais participar dessa reconstrução, que essa reconstrução deixe de ser uma reconstrução, se consolide, e que, como eu falei no dia que a gente foi campeão, a gente consiga colocar e o Vitória consiga atingir aquilo que ele nunca atingiu. Porque eu acredito que o clube ele tem esse potencial, a torcida ela merece isso. E é isso que a gente sonha e trabalha todo dia para que a gente consiga enxergar. Talvez não seja comigo, talvez não seja com Maneca, talvez isso seja com outras pessoas futuramente, mas sem sombra de dúvida, só de você fazer parte já é muito gratificante. Show de bola, vamos chegando aqui ao final do nosso programa, tá certo? Do final do nosso podcast. Antes da gente fazer aqui nossas considerações finais, agradecer aí a todo mundo que tá participando, todo mundo que tá deixando seu like, tá compartilhando aí a nossa live. Agradecer também a nossos parceiros, a BetSat, que é a patrocinadora oficial do Esporte Clube Vitória, e também aqui da TV Vitória, tá? Você que ainda não fez o seu cadastro na BetSat, o link vai estar aqui na descrição da nossa live. Vá lá, faça seu cadastro. Temos 50% de cashback no seu primeiro depósito. Pãozinho baianinho também, sempre presente aqui na nossa TV Vitória, BetSat, nossas transmissões, nossos programas, enfim, nossos parceiros aí. E lembrando você que ainda não fez o seu Sou Mais Vitória. Aqui na mesa tem 4, meu irmão. Na mesa tem 4, né? Então você que ainda não fez o seu Sou Mais Vitória, vá lá fazer o seu Sou Mais Vitória. Meta aí de 40 mil sócios torcedores até o domingo, jogo aí contra o nosso rival pelo Campeonato Brasileiro. E a meta que o
nosso presidente Fábio Mota já falou aí, para o ano, é de 50 mil sócios torcedores. Então você que ainda não fez o seu sócio, né, pode fazer através do site, pode ir numa loja física, enfim, tem diversos planos, se eu não me engano são 7 ou 6 planos. O que não falta, meu irmão, é uma opção para você estar ajudando o seu time do coração e de quebra ainda levar uma série de benefícios aí, se tornando sócio Sou Mais Vitória. E agora agradecer aqui, né, a presença de nossos convidados, Amando Neto, Maneca Tanajura. Muito obrigado, meu irmão, por estar aqui nos prestigiar, né? E mais do que isso, cara, falar, né, de torcedor para torcedor mesmo, que é nosso lema aqui na TV Vitória, né? Trazer, aproximar o torcedor do clube, né, do dia a dia do clube, e trazer também o pessoal que trabalha lá dentro, né, às vezes não mostra tanta cara, mas para explicar como é que funciona, né, o clube, o Esporte Clube Vitória. Muito obrigado, meu irmão. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade, a vocês dois, a toda a nação rubro-negra de estar aqui hoje podendo falar um pouco mais para vocês do nosso dia a dia, de como as coisas acontecem no futebol. É importante, né, que a torcida tenha essa compreensão, né, do todo o processo que acontece. Não costuma aparecer muito, o Ítalo deixa um pouco mais para ele, mas sem dúvida nenhuma foi uma oportunidade boa de bater um papo com vocês, de estar esclarecendo qualquer eventual dúvida e me coloco à disposição aí para qualquer oportunidade futura. Show de bola. Ítalo, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez aqui, com o Maneca que já deixou o convite aberto. Lá, quando a janela de junho abrir, vocês voltam aqui. Não, legal. Cara, a gente faz questão, assim, é importante o Maneca ter vindo, e que venham outros, porque como a gente fala muito de processo, a gente fala muito... Cara, e assim, hoje o Vitória ele conta com profissionais que eu não tenho a menor dúvida. Assim, estou falando com propriedade, porque eu conheço os profissionais, trabalham nos maiores clubes do Brasil, tive a oportunidade de visitar, de conversar, e não devem nada para os nossos. E é importante a torcida sentir nessa segurança, porque o clube realmente está em boas mãos em todas as áreas, e eu acho que isso também se reflete dentro de campo. Então, agradecer a vocês, né? E quem sabe aí na próxima janela a gente volta. Só na próxima. E meu fiel escudeiro aqui de bancada, Amando Neto. Muito obrigado, meu irmão. Mais um programa aqui, mais um podcast do Leão entregue. Exatamente, concluído com sucesso, mais uma edição do podcast do Leão, que a partir do 10 de julho a gente venha com novidades quentes aqui para poder colocar a torcida, né, realmente ali tá passando todas as informações possíveis das novidades do Esporte Clube Vitória que virão por aí. Lembrando que a semana continua, né? Amanhã tem sexta-feira tem o Resenha Colossal com o Luiz San Martín, que certamente já vai ter todas as informações concretizadas aí, se vai ter jogador que vai chegar ou não, enfim. Depois disso segue o calendário da TV Vitória com as transmissões dos jogos. No sábado tem a transmissão do Sub-20 contra a equipe do Estrela de Março, e no domingo o Clássico Bavio, quinto clássico do ano, o ano dos clássicos, e o ano que o Vitória tem se dado muito bem aí no embate contra a equipe do Bahia. Já foi 2 vitórias no Barradão, que vem a terceira nesse domingo comigo, com o Flequel Lima, Lucimário Ribeiro, e finalizando aqui, parabenizar o trabalho dos dois realmente aqui, que realmente fazem um excelente trabalho pelo Vitória. Se o Vitória está na Série A hoje, se conquistou o título baiano, nós devemos isso a eles, porque realmente tem qualificado muito bem o elenco. Valeu, San Martín, tamo junto, vamos seguir aqui. Amanhã a Resenha Colossal vai estar recheada de informação. Exatamente, você já adiantou aqui, meu irmão. Então, ainda teremos nessa semana muita programação aqui na TV Vitória BetSite. Amanhã, Resenha Colossal comigo, às 18h30, falando aí, finalizando essa janela, né, do Esporte Clube Vitória, também falando aí sobre o nosso confronto no final de semana, no sábado, a transmissão do jogo da base, do Sub-20 no Campeonato Baiano, e domingo aí, nosso grande clássico, né, que venha, fé em Deus, mais uma vitória do nosso Vitória. Nação, muito obrigado pela audiência de todos, tá? Você que ainda não curtiu, deixe seu like, tá certo? E nos vemos logo mais. Um abraço.